o programa Roda de Fogo. O nosso convidado de hoje é Olívio Nóbrega, do Avante e secretário municipal. Nós já vamos começar o nosso programa. É com você, Davi da Silva. Olívio, em primeiro lugar, agradecer a você ter aceitado o convite. E você é carioca de nascimento, mas é totalmente tabuão, né? A gente não vislumbra. Esses 6 mandatos consecutivos você teve, né? E a tua situação eleitoral, a partir de 2012, está vinculada à questão do Congresso. Como é que está, hoje em dia, o andamento desse processo? Eu quero aqui, inicialmente, antes de responder a pergunta do Davi, saudar a todos os que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, participando dessa roda de fogo. Gostei do nome, acredito que isso aqui será muito salutar na época de campanha e esclarecedor nos dias de hoje para a nossa sociedade, Davi. Quero parabenizar o Adilson por estar fazendo parte junto conosco aqui nessa sala, ao Márcio Cancian, o idealizador desse tema, e para mim é uma satisfação poder estar participando, porque estou na vida pública há muito tempo e minha vida é Taboão da Serra. Você fez uma pergunta, Davi, sobre Congresso. A minha vida pública não pautou em cima de Congresso. Eu parei em 2012 porque eu tenho um projeto político. Eu me recordo que, antes de responder a sua pergunta diretamente, eu me recordo que em algum momento da minha vida política como vereador, eu tive bem nas pesquisas para ser o prefeito da cidade. Porém, você tem que entender a metodologia e a formulação que os candidatos e os partidos fazem para aqueles pretensos candidatos. Você é conhecedor da história, inclusive das 2 últimas eleições. Então, respondendo a sua pergunta, em 2012 eu resolvi parar por um projeto político, não por questões de Congresso. O Congresso, existe uma ação no Judiciário que está sendo discutida e está sendo debatida, e nós vamos aguardar o resultado. Eram 2 processos, um já foi inocentado, idêntico ao mesmo processo, foi dividido em 2. E esse seguiu para Brasília, estamos aguardando o resultado. Isso ainda não é impeditivo. Se formos julgados condenados em última instância, estaremos inelegíveis por 8 anos. Você vê que quem quiser sair candidato tinha que procurar uma liminar. O Evilásio tentou na última eleição acelerar o processo para que ele pudesse concorrer nas eleições, mas não foi feliz nessa situação. Eu não. Eu tenho um projeto político que chama Dr. Eduardo Nóbrega. É um projeto, um jovem advogado, meu filho, 2 vezes mais votado na cidade de Taboão da Serra, com uma satisfação enorme para mim, quando eu vi que a sociedade, na minha parada e na minha indicação de um segmento no Legislativo com o Eduardo, foi positiva. E eu vim para a Prefeitura para aprender os meandros da política municipal com maior propriedade, maior conhecimento. Porque na Prefeitura você aprende, é uma outra governo. Eu fui sempre legislativo. Especificamente na pergunta que eu te fiz, e é essa a resposta que o espectador, o internauta espera, se o processo foi então dividido em 2. Um deles você disse que foi inocentado. Então qual que está em andamento e qual essa parte? É o mesmo processo, eram os 2 processos de Congresso. Um referia a um ano, um período, e o outro a um outro período, abrangendo todos os vereadores da Câmara, todos. Porque existia uma lei, essa lei era legal, e o Judiciário está discutindo que não era tão legal. Entendi. Mas você veja bem, eu entrei em 88, os congressos já existiam, né? E todos os iniciantes têm que se preparar. Você vê que poucos se prepararam para ser vereadores, muitos perdiam o primeiro mandato. Aqueles que foram estão até hoje na política. Cito o próprio Evilásio, né? Foi até prefeito 2 vezes. Cito... Silas, Evilásio, você, Paulo Félix, né? Eu diria o seguinte, a sociedade taboanense, os vereadores com a sua representatividade, sempre foram e devem ir. Por quê? Todos os cursos, os magistrados faz congresso, faz cursos, os advogados fazem cursos, os prefeitos vão na marcha para prefeito, e os vereadores não são diferentes, porque os vereadores são eleitos pelo povo. E você já foi um representante de uma categoria, se não me engano, no Trianon, junto com a Edith. Você representava uma sociedade muitos anos atrás, eu não sei dizer em que época foi, mas em 90, meados de 90. Então você sabe que, se eleito, a Edith trabalhou junto comigo na eleição. Se a Edith tivesse sido eleita naquela ocasião onde eu fui, ela teria que ter informações para fazer o belo do mandato.
E só tem informações como quem vai buscar estudos, quem vai procurar conhecimento. E a Câmara tinha a seguinte lei: tem que ir a Congresso baseado em atos da mesa. Então a mesa, que era o grande precursor do envio de vereadores para se preparar para o Congresso, para um melhor mandato. Aqueles que prestavam atenção, aqueles que realmente participavam, esses estão aqui até hoje trabalhando. Aqueles que realmente iam e não davam atenção, não davam a devida valorização naquilo que eles estavam aprendendo, foram reprovados no próximo pleito. É como uma sala de aula, a gente coloca o aluno lá, os melhores serão alguém no futuro. A gente quer que todos sejam bons, mas não é assim, a seleção da vida é natural. Isso aqui é uma selva. Olívio, prazer ter você conosco aqui na TV Atual, os internautas. Olívio, você hoje é secretário de governo, mas era até o ano passado, ou no meio do ano passado, secretário de planejamento. Saiu da pasta na esteira do atrito entre um grupo de vereadores, do qual o seu filho fazia parte, Eduardo Nóbrega, e o prefeito Fernando Fernandes. Por conta desse grupo de vereadores ter tido a ideia de apoiar a candidatura de candidatos apoiados pelo prefeito de Embu das Artes, Ney Santos. Que avaliação o senhor faz hoje? Afinal de contas, os candidatos do Ney Santos fracassaram nas urnas. Foi um bom caminho o grupo do qual o seu filho fazia parte ter rompido, ainda que momentaneamente, com Fernando Fernandes, diante de uma sucessão municipal que se avizinha? Entendi. Veja bem, como secretário de planejamento, era um projeto, como eu disse, meu projeto é Eduardo Nóbrega, prefeito de Taboão da Serra em 2020. Né? Então, fui eleito juntamente com o Fernando, o Eduardo e o Fernando. O Fernando me convidou para assumir a Secretaria de Planejamento. Tinha que ser formalizada aquela secretaria, porque estava só no papel. Era um desafio, e como eu gosto de desafios, eu aceitei o convite do nosso prefeito, Fernando Fernandes. E estive na secretaria com todas as responsabilidades, toda a confiança do Fernando, desenvolvendo um papel muito importante para a sociedade. Preparamos o plano diretor, preparamos o orçamento, preparamos a LDO, com muito carinho, ouvindo toda a sociedade, fazendo pesquisa nos bairros, indo às feiras, ouvia toda a sociedade. E naquele conjunto de informações me baseava para fazer a LDO, depois o orçamento e tal. E o Fernando nunca discutiu essa postura minha, porque me deu total confiança para que isso fosse feito. Quando eu vi que um grupo de vereadores, da qual o PR fazia parte, através do meu presidente, o presidente do PR era meu filho Anderson Nóbrega, não o Eduardo, o PR decidiu, porque já vinha apoiando um secretário do prefeito do Embu, Léo Novaes. Léo Novaes. O PR pediu para que apoiasse o Léo Novaes no Embu. E eu, como secretário do prefeito, não poderia ficar no governo apoiando um candidato que não fosse do governo, um candidato federal. E era importante nós termos um candidato federal. Vou tentar separar em duas colocações. Então, o PR foi para lá. O Léo Novaes era o nosso candidato a deputado. Por motivos particulares, o Léo desistiu próximo à campanha. E nós ficamos sem opção. Porque a opção inicial era lançar o Anderson deputado federal. Essa era a nossa opção. Mas quando o partido falou que aqui na região não seria o Anderson, que teve 11 mil votos na eleição anterior, que seria o Léo, o partido decidiu se acata ou está fora dele. Nós acatamos o Léo. Quando o Léo informou que seria um outro candidato e não mais ele, eu perguntei, Léo, quem seria o candidato? Aí ele deu um nome, Antônio Carlos Rodrigues. Eu falei, esse não. Mas ele é o presidente. Eu falei, esse não. Já fiz isso com Medeiros, pô. Esse não. Então, esse não. Ele falou, então está cortada a relação? Está cortada a relação, não com você, com a indicação partidária. Eu me reporto ao Valdemar. Farei contato com o Valdemar Costa Neto. E mediante a sua informação, que ele é que decide no partido, embora o Antônio Carlos fosse o presidente a nível nacional, o Valdemar é que decide. Fiz contato com o Valdemar falou, Olívio, espera um pouquinho para você decidir, pô. Vai lançar alguém? Você teve muito pouco na eleição passada. Eu falei, mas na eleição passada nós não tivemos candidatos. Eu não lancei candidato porque você conhece o projeto. Nosso projeto chama Eduardo Nóbrega ou não? O Valdemar chama. Eu falei, então é esse. O projeto é Eduardo Nóbrega. Não apoiarei o Antônio Carlos. E o que fazer?
Eu falei, tem um grupo de vereadores, inclusive o meu filho já está trabalhando na Secretaria de Esporte do Imbu, foi convidado pelo prefeito do Imbu, e ele pediu para que eu apoiasse a Eli, a deputado federal. E quando eu for apoiar a Eli e não os candidatos indicados pelo grupo político na qual eu faço parte, eu pretendo me afastar do cargo. Foi isso. Isso discuti desde fevereiro. Chegou o dia de tomar a decisão. Houve um fato pitoresco que não tem nada a ver com a minha decisão. Eu, no dia 27 de agosto, eu fiz uma carta de renúncia ao cargo, fui entregar ao Fernando, ele estava em reuniões e não pude entregar ao Fernando. Então, no próprio dia 27, eu protocolei na minha secretaria, na qual eu representava, junto com a secretária, minha auxiliar, Arely Strene, está aqui, uma carta de próprio punho, aqui, assinada por mim já. Gostaria que amanhã cedo entregasse no gabinete. Eu já não venho mais a partir de hoje. E fiz um vídeo, inclusive foi o Saulo que gravou o vídeo para mim, informando que havia me desligado de uma forma pacífica, tranquila do Fernando, porque eu ia seguir novos ares. Essa era a ideia. E fui apoiar o Anderson, presidente do PR em Tabuão, apoiando a Eli, por indicação do Léo Novaes. Foi isso. Foi um bom caminho, Olívio, só para... Eu diria que a gente serve como experiência, todos os nossos atos servem como experiência. Tem experiências que são boas, você continua com ela. Tem experiências que você pode considerar errada, você tira ela fora. Eu acredito que a Eli é uma boa moça, mora aqui no Ecos, é tabuanense, pelo menos seu título eleitoral é de Tabuão, não sei quanto. Mas é fichada pelo GAECO, Olívio. Eu vi dizer Ela é acusada, junto com o irmão, de ter associação criminosa, né, num processo rumoroso na região. O senhor não avaliou essa ficha, por exemplo? Eu não sou um julgador. Eu vi a parte política. Para a cidade era bom ter uma representante federal da cidade, que é o caso da Eli. Ela era moradora da cidade, como se fosse o Márcio Canciano, um candidato. Eu não ia avaliar a ficha do Márcio. Se ele está com a legenda garantida, se tem a numeração, para mim basta. E espero que ele faça um bom governo se eleito. Mas o meu candidato era Anderson Nóbrega. No dia 6 de outubro de 2016, né? As urnas não tinham nem ido para a caixa ainda. E aí o teu filho, o Eduardo Nóbrega, convidou, promoveu um jantar com a imprensa e já se colocando meio que oficialmente mesmo do partido, opinando na questão de secretariado, falou da Secretaria de Esportes, quer dizer, falou como se fosse um primeiro-ministro mesmo. Dias depois dessa entrevista, vem a reação do Executivo dentro do seguinte panorama: o fato de ser o mais votado na eleição proporcional não significa que vá ter continuidade lá na frente. E hoje em dia, dentro do próprio PSDB, existe uma figura nova, né, um fato novo na política, que é o engenheiro Daniel. Na ocasião de outubro de 2016, se alguém falasse em Daniel Bogalho, iam chamar a gente de lunático, né? E hoje o Daniel está em franca campanha. Esse pronunciamento do Eduardo no dia 6 de outubro de 2016, na tua avaliação política, foi precipitada? Não foi precipitada. Não foi precipitada porque é aquilo que eu disse, nós temos um projeto de política para a cidade de Taboão-na-Serra a ser aplicada. Eu também já disse, não sei se foi para você mesmo, que no passado, não tão distante, dentro dos 6 mandatos que eu exerci na cidade, eu tive bem na pesquisa. Que foi escondida essa informação, veio à tona depois. Você conversou comigo em 1998, lá no campo do Guaciara, quando você falou: Davi, eu não serei mais vereador, eu vou seguir. Isso foi em 98. É possível entender, eu não lembro a data, mas eu tenho a data. Eu sempre pleiteei ser o presidente da Câmara, mas a política ela tem os seus moldes internos. Ou você aceita para ser, claro, ou você mantém sua postura e não é. Eu sempre mantive a minha postura e não tive preocupação de ser ou não o presidente. Fui presidente numa situação muito difícil, quando o Zé Félix faleceu, foi assassinado na cidade. Eu era o seu vice e assumi a presidência da Câmara. E democraticamente fiz uma eleição que nem precisava fazer, precisava fazer, era questão de interpretação do regimento. Mas eu, como tive dúvida no regimento, fiz uma eleição, mas fui presidente da Câmara naquele período. Fiz a eleição, eu fui vice-presidente várias vezes, sempre ocupei o cargo na mesma. Então, o sonho meu era ser o presidente,
para que pudesse pleitear o cargo de prefeito. Construir o prédio da Câmara, também foi um sonho também que eu sempre pleiteei no Legislativo. Mas os mesmos momentos da Câmara que dificultam o crescimento, segura você, tentam segurar. Então o Du nos precipitou por quê? O Du deixou claro para todos os vereadores, para não ter ciúmes de que ele é o candidato a prefeito desde aquela época. Ele é um pré-candidato, ia preparar sua campanha, está preparando essa campanha, só não colocamos ela em prática na última eleição, na reeleição do Fernando, porque tínhamos um acordo com o Fernando. Sim. Nós tínhamos apoiado. E chegaram dentro do mundo da política, como o Du vai sair nessa campanha. Poderia. A gente é de compromisso. O compromisso era firmado que 2 mandatos do Fernando, terceiro do Eduardo, independente de qualquer situação. O Eduardo se preparou, a sociedade, a população da cidade está dando o apoio para ele, tanto é que pesquisas que são feitas para monitorar os seus atos, para monitorar a forma de conduzir, para ouvir a sociedade, estão feitas. Tá. Nós não estamos aventurando de repente como algumas pessoas que você citou aqui. O caso do secretário de manutenção, sempre todos os secretários foram um dos nomes que saía para ser, porque o Orlindo nunca quis. O Orlindo foi o eterno secretário de manutenção. O Daniel está aí há cerca de poucos anos, 1 ano, 2 anos. É novo, ainda tem muito o que aprender. Tem muito o que aprender. Mas é um nome que está todo. Como qualquer candidato poderia colocar o seu nome. Você vê, o Buscarini, depois de 20 anos, colocou seu nome à disposição. Não foi até bem votado, na minha opinião. Só que passou o tempo dele. Né? A população julgou assim, porque reelegeu o Fernando. O próprio Vilas saiu com uma baixa escolha da sociedade, por conta de tudo aquele que aconteceu no Taboão da Serra, que ajudou a sacudir a cidade e reformulou a cidade, o pensamento da cidade. Mas o Vilas tentou também, fracassou novamente. Né? E assim vai. Temos vários. Entendi. Então, na tua mentalidade, a coisa está seguindo sem precipitação, né? O PSDB tem vários nomes. Tem vários nomes. Amanhã pode surgir um outro nome, porque não está fechado no PSDB o nome a prefeito. O Fernando deverá escolher entre os melhores. O que a gente diga melhor? O melhor é aquele que a população já está dando sinal. O que a pesquisa apontou, esse é o melhor. Não é que é o melhor, mas tem que estar preparado, tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade técnica e conhecimento da cidade. Tem que ter passado pelo Legislativo. Quem passa pelo Legislativo conhece. Engenheiro conhece de obras e muitas delas caem. Você viu o viaduto caindo. Engenheiro é pago para executar obras. Está sendo remunerado para executar obras. E muitas delas não são bem executadas. Por quê? Falta de conhecimento. Conhecimento de engenharia tem, mas conhecimento político só quem sabe é o povo de Taboão da Serra. É esse que dirá. Olívio, você indicou aí que a candidatura do engenheiro, a pré-candidatura do engenheiro Daniel é uma aventura? Eu vou fazer uma pergunta, só para acrescentar. Pois não. Vou fazer uma afirmação e quero saber se o senhor confirma. Sim. Os Nóbrega têm claro que o candidato do prefeito Fernando Fernandes é engenheiro Daniel? Não. Não é o engenheiro Daniel, não é o Eduardo, não é o Cido. É o que tiver melhor preparado para assumir a cidade e é o que tiver melhor nas pesquisas. O Fernando deixou claro que podem trabalhar, mas em janeiro é que nós vamos sentar no PSDB e discutir. Então acredito que em janeiro sairá o nome. É impossível que o candidato A esteja com 28% e o candidato B esteja com 5%, o Fernando fica com o candidato B. É suicídio. O Daniel é o candidato B? Eu não vou colocar nomes. É uma candidatura aventureira, Olívio? O do Daniel é isso. Uma candidatura a ser provada. Eu não diria que é aventureiro, porque qualquer pessoa pode ser candidato. Daniel eu conheci ele desde pequenininho. Desde pequenininho. Daniel está se preparando para um futuro, daqui 10, 15 anos, será um bom candidato. Quem ele quiser, a vereadora, prefeito, porque as responsabilidades e o conhecimento político precisa ter maturidade, ele ainda não tem. Como é que o senhor vê essa movimentação com desenvoltura até, né, assim, com apoio da máquina para o engenheiro Daniel, que é uma figura nova no cenário municipal. Boa pessoa. Inclusive até procurou uma vice para, caso ele seja o candidato, já ter uma pessoa
que vai o ajudar nessa empreitada aí. Como é que o senhor vê ele se colocar aí com amplo apoio, um amplo espaço, melhor dizendo, na máquina para se projetar? Eu acho que é legal, eu acho que é bom. Por quê? Ele tem o direito de pleitear, não sei nem qual partido que ele está afiliado, mas ele tem o direito de pleitear a candidatura a prefeito como qualquer outra pessoa capacitada e qualificada mediante a lei eleitoral, acima de 18 anos. O prefeito parece que é 21, mas acima dos 18 anos. Então ele está qualificado com relação ao código de postura eleitoral. Ele pode ser candidato a prefeito. Tem a sua paixão, que ele ainda não disse, de ser candidato, é meu amigo particular, o Daniel, mas falta o preparo e o conhecimento. Ele é um bom engenheiro, mas para a política ele tem que se aperfeiçoar. Agora, tem políticos antigos que estão aproveitando, estão se somando ao Daniel, achando que ele pode decolar, e se decolar terá nosso apoio, para prefeito. Só que o Eduardo é candidato a prefeito, até que diga ao contrário. Se o PSDB não der a candidatura para ele e der para o Daniel, o que nós podemos fazer? É coisa para se pensar em janeiro, fevereiro até março. Mas eu tenho certeza que o Fernando, pelo seu conhecimento, pelo belo trabalho que fez a Prefeitura de Taboão da Serra, saberá conduzir o processo político, que não é fácil. Eu já fui vereador, não é fácil fazer governo e, ao mesmo tempo, preparar o futuro desse governo, que é eleger o sucessor. E o sucessor tem que ser uma pessoa à altura. Então o Daniel tem uma formação, o Eduardo tem uma formação, o Cido tem outra formação. Então nós temos aí um engenheiro, eu não sei se o Cido tem uma formação maior, mas com todo... Farmacêutico. Farmacêutico. E o Eduardo é advogado. Já tivemos na cidade vários médicos, como prefeito. Já tivemos um advogado que todo mundo diz que foi o melhor prefeito da cidade. Então o Du é um advogado que volta para a cidade para oferecer os seus conhecimentos, a sua formação política, que não é de 2 mandatos só. O Du, desde que se formou advogado, até mesmo antes de ser advogado, já me auxiliava no gabinete. Então ele tem um conhecimento da cidade enorme. É claro, você vai falar, mas você é pai dele e falar que ele é melhor. Não, eu estou dizendo que ele está preparado para assumir o cargo. Quem vai colocá-lo lá é o povo. Então o nosso voto vem das ruas para o partido. Não vem uma escolha do partido para ser levadas para a rua. Quando o partido decidir quem é o nome, as ruas já disseram, Eduardo Nóbrega. E se a rua não disser isso, nós não vamos aventurar. Se o povo ainda não quiser um dos Nóbregas no comando do executivo, saberemos aguardar com muita propriedade o tempo. O Du está com 43 anos, está jovem, está um homem de meia idade, se é que podemos chamar meia idade, é difícil classificar a meia idade. Eu estou com 62. Com certeza, mais 8 anos estarei com 70, se Deus assim me abençoar. Envolveu o Eduardo prefeito, se não agora, 70, mas vai ser agora, porque as pesquisas dizem isso. Eu saio na rua, vocês podem testar as ruas, vocês vão ver lá. Aqui nessa rua, você vai sair, conhece o Eduardo Nobre? Esse é meu prefeito, o povo já está dizendo, porque nós se preparamos 8 anos antes. 8 anos antes. Quem tem coragem de sair à rua, pedir voto para vereador, já dizer, ó, você está voltando de mim para vereador, mas eu vou ser prefeito na próxima, tá? É uma loucura, porque o pessoal poderia não votar nele para vereador. Isso foi uma artimanha? Foi uma ousadia? Ou o que foi? Foi a preparação sem ter medo. O cara que assume o cargo maior da cidade não pode ter medo, tem que ter respeito pela sociedade. Okay. Se ele tiver o respeito da sociedade, fará um excelente governo. Se você vê na terça-feira um número de pessoas que acredita no Eduardo, que toda terça-feira vão lá, não é as mesmas não, afirmar o apoio a ele, solicitar que faça melhorias, é incrível, é incrível. Então isso já vem desde o meu mandato. Então eu classifico a campanha de duas situações, os mais experientes, ou os mais velhos, e os mais experientes com idade mais jovem, que é a classe de 40 anos, que é a classe que o Eduardo se classifica. Então a juventude que está votando no Eduardo são os filhos daqueles que me elegeram 6 mandatos. Sabem o que estão fazendo. E eles estão vivos. Então esses votos triplicaram. Eduardo vai estar eleito, se for escolhido, com 52% da população taboanense. Para mim tá bom. Ok, Davi. Você está montando o partido Avante aqui no Taboão, depois de todo esse período do Partido Liberal, que depois virou Partido da República e que agora é de novo Partido Liberal.
No cenário político brasileiro está a grande investigação em cima do partido do Jair Bolsonaro com aquelas candidatas laranja, né? Esse imenso laranjal de candidaturas femininas. Em Taboão da Serra, em 2016, a gente teve 5 candidatas do teu partido que tiveram 0 voto. Né? Acabaram não votando em si própria e isso acendeu a luz lá na Justiça Eleitoral. Verdade. Como é que está esse processo? O que foi falado? Porque não houve depois uma informação para a população, né? Nós vimos que elas tiveram 0 voto e foram chamadas lá na Promotoria da Justiça Eleitoral. É verdade. Teve ali a Simone. São 2 Simone, a Deni Costa, a Lucilene e a Gislene. São as 5. Eu também conheço todas. São 2 Simone. Sim. Uma Simone estava grávida e próximo à eleição, ela teve problemas e iria desistir. Não tinha como desistir. Tá. Ela não teve a candidatura sabendo que não foi para a rua trabalhar. A outra Simone, funcionária da Câmara, também estava grávida e próximo às eleições, também, bem pouco antes. Se elas desistissem, prejudicaria todos os candidatos. Elas mantiveram a candidatura e foram tanto é que acho que nem distribuíram material. Elas mantiveram a candidatura, não como laranja, mantiveram a candidatura porque tiveram problema de saúde. E os filhos. E as outras 3? A Deni, a Lucilene e a Gislene? A Deni teve um afastamento, problema psicológico Tá. da prefeitura. E também uma boa moça, está se formando em necrópsia, trabalha no IML até hoje. E ela estava afastada da prefeitura. E a Gislene? A Gislene é uma moça do São Judas. A Gislene é uma moça do São Judas que não teve dinheiro para seguir na campanha. E o partido não dá dinheiro para a campanha. A campanha é custeada pelo o próprio candidato. Tiveram alguns materiais, muito pouco. A gente mensura o número de material mediante a capacidade de distribuição dos nossos candidatos. E a Lucilene, qual foi o caso A dela? Lucilene, eu não me lembro quem é a Lucilene. Deixa eu ver se eu me lembro quem é a Lucilene. É Lucilene Lousa o nome dela completo. Lucilene Lousa. Ah, não. A mulher do pastor. A pastora Lúcia. Pastora Lúcia teve problema de saúde com o sogro dela. Inclusive faleceu. Né? O sogro foi amputado a perna por causa de diabetes. Teve um problema grave de saúde na família. Então, por incrível que pareça, as mulheres que foram escolhidas e teriam poucos votos, viu? Elas não eram tão conhecidas. Acho que entre elas todas, a que mais teria voto era a pastora Lúcia. É nisso que a gente quer chegar, porque além de, você falou desse conhecimento físico da cidade, né? Existe um mapa subterrâneo, que é o mapa político, que é ali onde você vai escolher as pessoas. E você não ganhou 6 eleições se fosse um otário em termos de urna. Sim. E hoje você tem essa prevalência na candidatura do Eduardo. O Eduardo tem as autonomias dele, mas você é o mentor, né? Desde que eu estou te falando que em 1998 você já me chamou uma vez no Alambrado e falou: eu tenho um projeto para a prefeitura. Então essas mulheres, essas pessoas aí e o PR, a gente pega o PR em 2012, ele teve votos de partido 4.600 votos, depois ele cai para 2.000 votos. Aí mostra o quê? Houve um descuido na escolha desses candidatos? Não. Porque a habilidade sua como articulador político, ela é medida em números. Quando a gente fala política, a gente fala em números, não é isso? Sim. É voto, ou tem voto ou não tem voto. O partido não ia lançar ninguém. Tanto que você não coligou, saiu sozinho. O partido não ia lançar ninguém e São Paulo pediu para lançar. Eu falei para São Paulo, eu antes falei para São Paulo, mas eu acabei sendo o interlocutor. Taboão não vai ter candidato eleito. Eles perguntaram, mas o Eduardo? O Eduardo é PSDB, um projeto político para prefeito. Tanto é que o voto que você se refere, o voto anterior foi do Eduardo. Sim. Foi do Eduardo. O último voto bom que o PR teve foi do Eduardo. Foi do Eduardo. E a partir daí nós mantivemos o PR ativo na cidade, porém sem candidaturas expressivas. Você deixou alguém no PR? Ou você abandonou o partido, ou você... Não, eu não abandonei o partido. Tem gente do teu grupo lá no PR? Tem. Se eu quiser disputar a eleição dentro do PR, eu disputo e ganho. Certo. Mas não é essa a conjectura. Se você não me convida para ir na sua casa, eu não vou. Tá. E se você me convida para ir na sua casa e você me trata mal, eu não volto mais. Então o PR é um partido bom, bons nomes lá, um partido que eu ajudei a evoluir, a crescer, principalmente em Taboão da Serra. O PR não existia em Taboão da Serra, passou a existir depois que eu comecei a administrar o PR.
O presidente do PR é o Anderson Nóbrega, ou melhor, era o Anderson Nóbrega. Porque hoje não. Quando da extinção do PR e da nomeação do PL, nós não pleiteamos a nomeação PL. Então o Anderson era o presidente do PR, deixou de ser presidente. Eu não era o presidente. O Anderson deixou de ser presidente. E o Anderson não pleiteou presidência de partido nenhum. Eu fui convidado pelo Avante, vi a estrutura de um partido pequeno e eu gosto de desafios. Eu aceitei o desafio de um partido que tem só um representante estadual, um deputado estadual, né? E tem 7 deputados federais. Era a mesma configuração. Tem que crescer muito para ser nanico ainda, né? Tem que crescer melhor. bastante. O Avante é menos, mais do que o PR quando eu adentrei o PR. Quando eu adentrei o PR não tinha deputado estadual. Quando eu saí do PR, o PR tinha 2 deputados estaduais. E hoje eu estou no Avante que tem 1 deputado estadual. Olívio, no rompimento no ano passado do grupo político do senhor com o prefeito Fernando Fernandes, o senhor fez algumas declarações duras em relação ao prefeito. Por exemplo, que o prefeito Fernando Fernandes devia gratidão ao senhor por conta de uma votação lá atrás, quando o Fernando tinha as contas apreciadas na casa, na Câmara, quando o senhor era vereador. O senhor disse também que posso dizer, abre aspas, posso dizer que o Fernando é conhecido na cidade por ser uma pessoa que não cumpre o que fala. Com o PR houve coligação política que no dia 30 de agosto se esgotou, foi quando o senhor rompeu, né? E aí o senhor disse também que devido à agressão dele em relação ao episódio com o vereador Bodinho, além de atitudes e palavras dele contra um grupo de vereadores, o Fernando devia ter ponderação nas palavras, porque ele deveria respeitar o legislativo. Segundo o senhor, o Fernando não respeitou o legislativo no embate com um grupo de vereadores do qual o seu filho fazia parte. E aí o senhor fez uma fala dura em relação a Analice Fernandes. Abre aspas. No episódio que o senhor estava pedindo voto para os candidatos do prefeito de Embu das Artes. Analice está 16 anos mamando o nosso dinheiro. Não a reeleja. Como o senhor se sente, depois de ter dito tudo isso, voltar para o governo? Eu vou fazer uma observação na Analice aí. Com certeza não farei mamando. Porque... O senhor falou no vídeo lá. Não sei se a fala foi exatamente a Analice, não fala. Analice, eu defendo o legislativo, seja legislativo municipal ou estadual. A Analice é uma boa representante, foi eleita, está aí. Não me recordo dessa frase. Talvez no momento de emoção, quando você está querendo criar um embate maior, talvez você dá um deslize, mas eu procuro não me deslizar. Procuro ficar fiel às minhas ponderações e daquilo que eu acredito. Se eu fiz essa declaração da Analice com relação a mamando no governo, eu até que pedir desculpa a ela. Se eu fiz essa fala, vou até rever e devo desculpa a ela com relação a essa frase, mamando no governo. E as outras frases? As outras frases não, tranquilo. As outras frases, se você quiser repetir, eu vou responder numa. Então, o Fernando é uma pessoa que deve gratidão ao senhor. O Fernando não cumpre a palavra, não honra a palavra, e o Fernando desrespeita ou desrespeitou o legislativo. O senhor reafirma? O legislativo tem que ser respeitado. Quando há uma agressão, um membro do legislativo, falta o respeito. Faltou o respeito? Com relação à agressão que estamos dizendo aqui que supostamente, ou que o vereador Alex Bodinho sofreu, que eu não presenciei. Então, o senhor não presenciou, como o senhor disse, então, que o Fernando desrespeitou o legislativo? A frase da utilização da briga do Bodinho, houve. Se houve essa frase que houve, desrespeitou o legislativo. Isso não pode. Nem o Fernando, qualquer prefeito no cargo maior da cidade. Ontem eu vi uma declaração do prefeito da cidade próxima aqui, postura totalmente incorreta. O cargo maior da cidade tem que ter, pode até não gostar de nós, mas tem que ter o respeito. O senhor está falando do Ney Santos, que fez uma fala agressiva ao vereador de Embu das Artes, Dani Boy. Não pode. É isso? Mas vamos focar no Fernando. O Fernando é amigo de muitos anos, parceirão mesmo. Com o PR, ou melhor, esquece partido, com o Olívio ele cumpriu tudo. Tudo. Tanto é que quando eu saí, eu fiz questão de elogiar. Saí de uma forma tranquila do governo dele.
porque eu estava vendo o desenrolar da palavra agrediu o vereador. Eu não concordo. Mas ele não agrediu o vereador. Houve uma acalorada discussão. Porque não houve agressão física. Uma acalorada discussão, isso é normal. Porém, o que chegou que tinha sido agredido. Se agredido, a gente não concorda. Nem você concorda, nem ninguém concorda com agressões. Debates, mas acalorados, é possível e pode acontecer. Mas foi Mas o senhor falou que ele agrediu. Porque a informação que chegou para mim. Então, chegou a informação e eu falo, agrediu, não pode. Não pode mesmo. Hoje eu sou o secretário dele de governo. Com toda a responsabilidade do cara, que ele dá livre-arbítrio para a gente trabalhar. Ele quer que a gente trabalhe direito. E o convite, quando foi feito também após essa palavra. Porque o Fernando também disse outras frases durante uma briga. Então, a briga de casal sai frases que queimam, a briga de filhos sai frases que queimam, a briga de amigos sai frases que queimam, mas frases que não houve desenrolar da situação. Mas desgastou o grupo do senhor, desgastou a pré-candidatura do Eduardo. Não. O senhor, o grupo do senhor, a família do senhor tem uma ligação histórica com o Fernando de mais de 30 anos. Depois desse episódio desgastou, isso fragilizou a pré-candidatura do Eduardo Nóbrega? Não. Tanto é que agora tem o Daniel Bogalho. Não, mas tem mais, tem o Cido. Não, mas o Cido... Tem a Joyce. Sim, mas o Cido, né, não estão tendo o mesmo... Peso. Não peso, mas a mesma visibilidade que o Daniel Bogalho. Isso é inegável, Mas a Olívio. visibilidade é o próprio candidato que faz. Sim, mas eu estou dizendo, os outros não estão tendo a visibilidade que o Daniel está tendo. E não está tendo sozinho. Não. Se ele é um novato, ele não teria tanta visibilidade sozinho. Não. O Fernando deu as condições para que todos os pré-candidatos pudessem disputar a eleição. Quem está disputando a eleição? Eduardo Nóbrega nunca falou que pode e que não pode. Como nós estamos no governo, ele está no PSB, ele nem saiu do PSB, houve um afastamento de 7 meses. O PR sim saiu do governo, era eu. Hoje eu estou no governo não mais por conta do PR. Eu estou no governo hoje a convite novamente do prefeito Fernando Fernandes, que viu que todas as condições que nós criamos com um belo governo que ele vem desenvolvendo, está lá, condição favorável. E que o Eduardo está no páreo. Ele jamais questionou. 7 meses afastado. Atrapalhou o Du? Não. Se o Fernando escolher o Daniel Bogalho Hoje. e não o Nóbrega vai para o Avante, vai sair candidato pelo Avante? Não, nós temos a decisão do grupo. O Avante está pronto para fortalecimento do grupo. É isso. Porque na última eu cometi um erro de não fortalecer o PR. Então no Avante não vai acontecer. O Avante está fortalecido para fazer 2 cadeiras no Legislativo. O senhor não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é... Só em janeiro que dá para saber. Que o Fernando não vai deixar a governabilidade. Em janeiro, se o candidato do Fernando não for o Eduardo Nóbrega vai ser o quê? Candidato a vereador? Dentro do PSB, a escolha dele. Meu projeto para prefeito está pronto. Então ele vai ser candidato a prefeito pelo Avante? Não, eu tenho outro filho. Não, Eduardo Nóbrega. Eduardo ele tem sua vida própria. Eu respondo pelo meu projeto político. Eu tenho 2 filhos. Quer tê-lo como prefeito. Necessariamente, ele é o candidato. Se ele desistir por algum motivo, ele será substituído. O Avante terá candidato a prefeito. Olívio, logicamente esse é um primeiro contato, né? O Roda de Fogo tem planos para fogueira eleitoral mesmo, com certeza você vai voltar aqui. Sim. Mas é um programa concentrado, são 30 minutos, né? Já. E como de praxe, o convidado tem aí os seus 60 segundos para fazer uma consideração, falar o que você quiser. Não, eu vou falar. Eu vou até parafrasear e terminar em cima da frase do Adilson, porque é o seguinte: no grupo político que nós estamos hoje, nós vamos fortalecer esse grupo. O PSDB é o cara que vai mandar o nome. Tá certo? O Avante de São Paulo ainda não sou o presidente, nós estamos preparando a documentação. E essa documentação me deu a tranquilidade de falar quem vai ser. O prefeito poderá ser Dr. Eduardo Nóbrega, pelo PSDB, que é o que está sendo trabalhado. Para isso ele tem que ser o indicado pela sociedade, terá que vir das ruas para o partido.
E o Fernando, com certeza, com toda a sabedoria, com seus 60 e poucos anos, que eu estou com 62, ele tem um pouco mais que eu, saberá tomar a decisão, uma decisão difícil para essa sucessão que tem bons nomes. Então, qualquer um nome do grupo a ser escolhido será debatido com o Eduardo. Eu respondo apenas pelo Avante. O Avante é um partido novo, eu estou com 62 anos. Quem sabe a sociedade será surpreendida com o nome do Olívio Nóbrega, se o Eduardo não quiser. Mas o candidato chama-se Dr. Eduardo Nóbrega. Espero que a população se conscientize, continue pesquisando o seu nome, dê a sua avaliação nas pesquisas que estão na rua, para que a gente monitore e dê o caminho correto. Deus no comando, seriedade, serenidade, para que possamos governar uma cidade com mais de 300 mil habitantes e uma problemática social, uma problemática tremenda que tem que ser melhorada. Estamos rumo a um futuro perfeito.